Fala pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos aqui a mais uma gameplay aqui de Alien vs Predador, um clássico aí da Capcom. Um jogo estilo beat 'em up, chamado briga de rua, né? Bater e avançar. Estou aqui com nosso amigo Joe, ele vai se apresentar aí, que vai fazer a gameplay aqui comigo. Vou deixar o link do canal dele, Corvo Game, na descrição desse vídeo, beleza? Passo aqui a palavra para Joe. Bota a ficha aí, E fala. aí, e aí, beleza, galerinha? Tô aqui, venho direto do Corvo Game para alegar o canal do José aí. Vamos fazer uma jogatina de Alien vs Predador. E é isso aí, bora que bora. Deixa eu escolher o cabeludo aqui. Eu acho que eu escolhi o cara errado. Eu fui pegar o Predador, peguei o cabelo de Coronel Guy. Eu escolhi ele, mas tudo bem, obrigado. E eu ia escolher o outro lá. Putz. Já cheguei causando no seu canal, hein? Então pessoal, desde já agradeço aí a presença de quem for assistir ao vivo gravado. Não esqueçam do like, se inscrevam no canal. Isso vai ajudar nesse novo projeto aí de gameplay de jogos clássicos aí do fliperama, né? Pra quem for assistir. E é isso aí, né? Vou deixar também algumas enquetes, vou criar algumas enquetes de sugestões de jogos para vocês interagirem e voltarem aí. Passo aí as palavras do Padre novamente, que eu tenho curiosidade de queira passar. Vai, Joe, pode dizer. Olha, eu primeiramente eu nunca tinha jogado o beat'em up do Alien. Eu joguei o Alien 3, que é aquele do versão do Super Nintendo. Não chega a ser um beat'em up, é mais um jogo de fase 2D. E foi o único que eu joguei. E também eu lembro que o filme, né, que tinha o Alien vs Predador, eu fiquei sabendo que quem fazia o Predador é o Van Damme. Me corrija se eu estiver errado, se você já ouviu falar nisso. Isso, era ele. Isso, ele foi o dublê. Foi um dos primeiros papéis que ele fez em Hollywood, assim, ele começou a ganhar destaque, porque ele fez uns movimentos muito top. E é isso, eu tô gostando bastante desse beat'em up, porque é um estilo, assim, de jogabilidade muito gostosa. Ele chega a ser bem parecido com o Cadillac Dinossauro, só que com uma interface diferenciada, né, de alienígena e tudo mais. E me remete ao que eu falei pra você no Corvo Game, aquele cenário de fliperama dentro dos botecos que tinha dos bares, né? Aí, se foi. Se foi, passou-lhe a foice. Pois é, pessoal, se inscreva no canal e deixe um like aí, valeu? Isso ajuda bastante. E é isso aí, parece sim aquele. Lembra os jogos de boteco, de armazém, que a gente jogava na época de Rodoviária. rodoviária. Geralmente tinha sempre uma máquina. Eu, Uhum. particularmente, não joguei o Alien vs Predador na época em um fliperama. Já o nosso amigo Marcelo chegou a jogar lá no bairro que a gente morava, que ele mora atualmente ainda. Mas eu não cheguei a jogar assim como você, Joe. Eu também não joguei ele, só fui conhecer ele aqui no emulador, na mídia digital. E outra curiosidade a respeito disso daí, que a gente viu uma era que nem ele falou, tinha fliperama na rodoviária, fliperama nos bares, nos botecos, tinha fliperama no shopping, tinha fliperama em pontos comerciais mesmo de alguma cidade, na cidade onde eu moro mesmo, tinha um ponto comercial que era lotado de fliperama, aí tinha jogo de carro, beat'em up, tiro, luta. Então foi uma febre, do mesmo jeito que a Lan House. E quem viveu, viveu, né? Hoje em dia a coisa mais rara é igual tá falando pro José a respeito de orelhão. O orelhão também é uma coisa rara de você encontrar a cidade que tem e que funciona. E fliperama, o último respiro que tinha aqui na cidade era no shopping. E recentemente passei por lá, não tem mais nenhuma máquina de luta. Só ficaram aquelas máquinas clássicas de Guitar Hero, de carro, essas ainda tem, mas beat'em up e jogo de luta não tem mais nenhum. Passa a bola pro José. Pois eu não vejo mais nenhum fliperama, na verdade sim, eu posso mentir, dizer que não tem fliperama no Game Station, né? Acho que é chamado assim, que são aquelas áreas de eventos de jogos que tem nos shoppings. Ainda existe
ainda sobrevivem alguns fliperama, algumas máquinas de arcade naquelas áreas reservadas de eventos para entretenimento de crianças e adultos nos shoppings. Não é isso? Você chegou a ver já no shopping? Tem ainda? Opa, tem. O que mais tem? A diversão aqui da galera da cidade onde eu moro, principalmente da criançada que nasceu depois dos anos 2000, que não viveu a era da Lan House nem a era do fliperama, é uma febre. Porque eles chegam lá e hoje em dia um detalhe, que é até bom você falar, não é mais sistema de ficha, pelo menos na cidade onde eu moro, eles fizeram o sistema de cartão, um pouco mais seguro que a ficha. Se corrija se eu estiver errado, mas eu fui uma criança super alta, palavra meio sem graça, mas eu consegui na época ir num bar que tinha na rua de baixo da casa da minha avó. Eu burlei o sistema de ficha. O que eu fiz? Eu cortei lacre da latinha de refrigerante de metal e coloquei dentro da máquina e ela aceitou. Então tinha vários créditos de graça. Então o sistema de ficha ele era meio falho, igual a gente comentou no meu canal sobre o orelhão. Tinha a galera que segurava com a linha, e no fliperama também tinha essas gambiarras. Por isso que hoje em dia o sistema de cartão é totalmente seguro e livre dessas burladas aí da galera. É uma curiosidade. Confere, mesmo. Confere, existiam essas manipulações também, né? Eu não me recordo da questão do fliperama com o sistema de cartão magnético. A única coisa que eu sei é que nas áreas de eventos que tem shopping, né, como por exemplo o Game Station e Playland, né, que o pessoal conhece também de Playland, tem um cartão que você coloca e tem um dia da semana que está pela metade do preço. Me confirma aí, Deus, se eu não estou enganado. Isso, exatamente, exatamente. Preço, entendeu? Mas então, vamos aqui agora para a questão do jogo. Você tem dois botões aí que você aperta que é especial. Geralmente é assim, jogo de arcade, né? É o de bater e o de... Na verdade é o de bater e pular, deixa eu ver. É o de bater e pular. É bater e pular, mas... Bater e pular não foi especial. E horrores, também conhecido como Politempo. Conseguiu aí, fator especial? Soltei. Não esquece de colocar a ficha, né, para reforçar. Esse é o chefão, acho. Né? Eu acho que sim. É o chefão, porque a barra de lá que ele pegou Eita, um monte de alienígena. O meu caiu nesse daí, pai. Já era. Pois é, pessoal, não esqueçam do like, se inscrevam no canal e compartilhem aí esse grande trabalho aí. Estou aqui com o nosso amigo aqui, hoje o Joe. Ele tem um canal Corvo Game, também às vezes eu faço participação lá. Eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição do vídeo para quem quiser reforçar aí essa ajuda aí, esse novo projeto aí de trazer jogos de arcade, né? Mais estilo beat up, né? Bater e prosseguir. Vou trazer alguns jogos de nave também, para quem quiser conhecer. E vou deixar assim o link do emulador na descrição desse vídeo, de todos os vídeos, o link do emulador do Mano, beleza? Valeu! Ah, o especial ficou infinito, né? Não foi especial, né? É. Gargalo. Normal. Ó, que legal. Lembra, sabe muito esse jogo aí que um colega meu jogou na época, dizendo a galera que era do ciclo de amizade nossa que ele zerou como uma ficha. Mas o Metal Slug, ou Metal Slug, eu chamo de Metal Slug. Aham, é desafiador aquele jogo também. A gente vai trazer ele no canal também.
Sim, um jogo muito bacana, tem a mesma dinâmica de gráfico que esse, bem parecido. Olha lá o porcão no rolete, se quiser pegar. Baconzitos, rapaz. Vai falar que você também não comeu baconzitos na cidade. Na Bahia tinha aquele salgadinho que vem com ketchup dentro. Não me recordo não, viu? Esse aí do ketchup aí. Cara, o ketchup dentro é muito legal. Hoje em dia não tem mais. Eu falo que é antigo. Ele vinha com um cachezinho dentro do saquinho, com ketchup dentro você abria, aí você passava naquele salgadinho de bacon. É bem antigo. Era mais no estado de São Paulo mesmo. E tudo remete isso a fliperama. Porque você ia principalmente no fliperama no bar, tinha aquele salgadinho que ficava no varal, né? Pendurado num pendedor. Então, e tinha. Daí a gente era criança, logicamente, a gente não bebia, né? E criança se bebe, quando é criança não bebe. Aí a gente comprava salgadinho, que alguns amigos ficavam comendo enquanto assistiam outros jogar. E era aquela bagunça. Tinha alguns adultos, eu lembro, que jogavam também. E. Já foi. Já foi? Não, eu perdi aqui. Vou trocar de personagem. Depois eu pego aí o outro. Isso. Eu gosto desse aqui. Eu não tive. Ó, um boneco que eu play aqui, ó. E como salvar? Eu não. Como é? NPS, né? Ah, saiu o Alien dentro dele, você viu? NPC, né? É, NPC, corrigindo isso. Então assim, o que acontece? Olha, eles grudam esse sanguessuga. Não sabia. Olha lá. Ele gruda. É legal usar o poder nessa aqui. Ah, ele tem que segurar. Eu não tive não tive o privilégio de jogar esse Alien vs Predador, esse clássico aí de arcade na época, mas eu joguei um jogo que marcou pra mim foi o Alien Isolation, né? Alien Isolação. Pra quem conhece aí, super recomendo, se quiser baixar, ele tem multiplataformas. É um jogo bastante interessante, realista e bem legal assim, a ideia que ele quer passar, né? Esse jogo conhece aí, o Alien Isolation. Não, o que eu joguei foi o Alien 3, eu acho, do Super Nintendo, que era um jogo 2D de fase. Você tinha várias armas, você andava pelos encanamentos lá, e tinha esses aliens como inimigo também. Foi esse que eu joguei na época, eu também não conhecia esse daqui, não tive a oportunidade de jogar no fliperama, nem no emulador. A primeira vez é aqui, ó, tá tudo ao vivo, convite do José, diretamente do Corvo Game, apreciando esse clássico aqui que eu nunca joguei na minha vida, então tudo é novidade aqui, até as fases. Nem gameplay também não assisti nessa plataforma vermelha. Pega lá, salada. Pessoal, não esqueça do like, viu? Se inscreva no canal. Sempre que possível eu vou estar trazendo gameplay aqui de jogos e vou abrir enquetes com algumas sugestões de jogos para quem quiser interagir, quiser fazer a votação aí para eu trazer aqui e fazer gameplays aqui com o Joe, com o Marcelo aqui, que na medida do possível vai aparecer aqui e fazer essa rolê, esse passeio aí pra gente aqui jogando. Pode falar aí, Joe. Não, é uma coisa que eu falo é que a galera dando like fortalece, porque parece ser simples para quem assiste, só chega e assiste, mas tem tudo uma configuração por detrás disso para acontecer essa união entre o canal Corvo Game e o canal de José. Houve toda uma burocracia por detrás e ainda não somos canais grandes para pagar para alguém fazer o trabalho burocrático, então somos nós mesmos que nunca estudamos, mas desenrolamos toda a parte de configuração. Então não é tão simples assim. Então a maceta no like fortalece e a gente fica feliz em querer trazer mais coisas e conteúdo. Né, Deus?
Inclusive, existe toda uma parte técnica de configurar o emulador, que não é assim tão fácil. Então, tudo aqui é feito de toda a programação do canal, até o layout, tudo direitinho, é feito aqui, muito trabalho, muita dedicação de nós mesmos, né, que faz esse trabalho. Não posso deixar de também, mais uma vez, recomendar o canal do nosso amigo Joe, o Corvo Game. Se quiser participar, vou deixar o link na descrição aqui desse vídeo. E uma observação lá dentro aqui é que a gente está jogando, nós não treinamos, então assim, a zoeira mesmo é só nostálgico, então a gente está perdendo aqui, não está jogando, não é nenhum tipo de desafio, nada disso, não perder e tal, é só uma jogatina casual, sem compromisso, só para remeter a questão nostálgica e para quem quiser se agradar, quiser jogar, né, quiser configurar, eu vou deixar o emulador no link da descrição do vídeo. E é isso aí. Pode falar aí. Então, não tá valendo igual na época que eu jogava fliperama, tinha muito isso. Tá valendo uma Coca-Cola, não sei nem se pode falar, já falei. E a galera apostava as coisas, né? Quero ver você zerar com uma ficha, que aposta um refrigerante. E rolava muito disso. Aqui não, é mais casual, eu e o José trocando ideia. Mas pra vocês conhecerem tanto eu, quem nunca me viu, fazendo participação aqui. José também sempre é bem-vindo no meu canal, tanto que se vocês entrarem no canal Corvo Game, vai ver que tem participação dele, ele é um cara que sempre tá por perto. E eu por perto do dele, então. E também o Marcelo, né, como ele comentou, que é um outro brother, que a gente se conheceu numa jogatina de SWAT, que é um jogo também que vocês vão ver que tem no canal Corvo Game. É um jogo de FPS, jogo de tiro. Foi onde toda a história começou, onde eu conheci Marcelo, onde conheci José. Né, José? Isso. Foi o clássico SWAT. Inclusive tem vídeos do SWAT no canal do Joe, do Corvo Game. É um jogo antigo, porém um jogo que traz uma diversão para quem curte o estilo tático do jogo de SWAT, né? E é bastante legal porque é um jogo que você pode instalar ele em modo qualquer máquina, independente, é um jogo antigo, um jogo simples, leve para poder rodar. Eu super recomendo aí, tem gameplays aí no canal do Joe aí, o Corvo Game. Link na descrição do vídeo. Chegamos no boss, né? Cabeça de formiga. Tô vendo que não pode ficar muito perto dele, dá ruim. Lembra, não sei se o chefão do Alien 3, né? Alien. Eu não lembro. Eu não joguei. Não, tô falando do filme. Acho que é Alien 3. Peguei a menininha que aqui ela é mais fácil. Que eu não consegui matar ele, ó. Não sei se você tá entendendo na tática. Ó, vou entrar no bug aqui, ó. Da cobertura. Ó. Quase, hein? Tá morrendo? Porra, ele tá na primeira energia ainda. Aí, matando. Porra, o menininho é o ponto fraco dele, pô. Ele não consegue defender ali no bucho. Like, pessoal, se inscrevam aí no canal e compartilhem esse grande trabalho. Eu tô aqui com a participação do Joe, ele tem um canal chamado Corvo Game. Se inscrevam no canal, link na descrição desse vídeo. Valeu, forte abraço. Vamos dar continuidade aqui. Então, tem alguma curiosidade para falar dessa era de ouro que a gente viveu, dos fliperama, de alguma coisa assim que você quer falar que vem à mente? Sim, é o que me traz recordações agradáveis na época que a gente não tinha preocupação com isso. Exatamente, era só jogar, né? Era só jogar, era só diversão, era só tomar seu todinho. Se distrair, fliperama, a gente, diga-se de passagem, era mais ativo, porque a gente brincava no fliperama, jogava gude, jogava bola, jogava vários jogos que a gente movimentava o nosso corpo, né? Então a gente não vivia só do fliperama. A gente tinha interação, jogava jogos que movimentavam o corpo, então isso era bastante interessante. Então
Então hoje em dia, nos tempos contemporâneos, a tecnologia tem ajudado, tem proporcionado bastante, mas também de certa forma acabou tornando muitas pessoas sedentárias. E isso é um assunto que eu não vou colocar aqui no vídeo porque vai ser um tema para uma futura live no canal do nosso amigo e participante aí, Joe, lá no Corvo Game, né? Que a gente vai trazer questões da época associando com os tempos atuais, as mudanças que teve, né, de valores, de comportamentos da sociedade dentro das políticas da plataforma, seguindo todo o critério ali sem nenhum tipo de ofensa para qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de grupo. É só trazer mesmo as observações das mudanças que teve, né? E é isso aí que eu tenho pra falar. E fazendo um adendo a respeito dessa brincadeira de ser saudável, eu lembro que a gente brincava bastante de brincadeiras que hoje em dia até eu brinco com o José. Esses mesmos brinquedos que era febre na nossa época, hoje em dia tem os mesmos, porém eles foram atualizados por uma versão mais Nutella, vamos dizer assim. Tem o próprio peão que a gente brincava, hoje em dia ele existe, porém eu vi num estabelecimento que eu moro vendendo, a venda na loja, e ele tinha ponta de plástico, né? E na nossa época era prego, era tudo hardcore, cara, na nossa época. Os brinquedos era tipo, machucava, alguns machucavam. E nunca. Que hambúrguer, né? E tinha também. Vários brinquedos assim que. Tinha um que eu lembro que foi até proibido, mas eu cheguei e brinquei, que era a pistola do Rambo, cara. E Rambo também é um jogo. Um jogo que eu acho muito legal. Também que dá pra jogar, só não lembro se dá pra jogar de 2 players. Mas tinha a arminha do Rambo, né? Era uma arma de fogo, né? Só que foi proibida porque ela estava sendo usada pra assalto. Só não Verdade. Verdade. Lembrei com a forma vermelha, velho. Então, é isso, cara. Então tinha vários brinquedos, mas o que a galera mais gostava, pelo menos eu e o José já falou comigo, conhecendo ele a fundo, eram os jogos. E fliperama era assim, aquelas escapulidas que você conseguia dar da sua casa. Porque a maior parte você jogava em console. Então eu tive console e vou abrir para o José falar um pouco dos consoles que ele teve na época do auge do fliperama. Qual era o console que você tinha na sua casa? Na época do auge do fliperama, eu tinha o quê? Inicialmente foi o Atari. O próprio Atari mesmo, o Atari que era... Eu joguei o Atari... Acho que foi o Atari ali no auge do fliperama. Aquele jogo, eu tive um Atari quando assistia aquele jogo Pitfall, que era um joguinho do molequinho que saia correndo na floresta, pulava o jacaré, segurava o cipó, que tinha esse jogo aí. Pra mim, o melhor jogo do Atari na época foi isso aí. Não, aí tem a transição ali do Atari e o Mega Drive, que tinha o Mega Drive. Ah, sim, eu também tive. Porque essa época aqui foi a época do 2D, né? Só que os jogos do fliperama eram mais sofisticados, tinha mais tecnologia, tinha mais gráfico, mais processamento de imagem. Não sei explicar, né? Eram jogos mais sofisticados, ou seja, as versões de jogos, alguns jogos de arcade, para consoles que a gente chama de console de mesa, como por exemplo na época do Mega Drive e Super Nintendo. Porém, os jogos de arcade sempre foram mais evoluídos porque acho que um chip gráfico mais avançado, não é isso? Eram jogos completos. Vocês podem curtir aqui a qualidade visual desse jogo aqui. É como se fosse comparar hoje um jogo de, sei lá, PlayStation 5 para sei lá, PlayStation 3. PlayStation 3, sei lá. Era um jogo que pra época, esses jogos aqui faziam sucesso graficamente falando, porque era o auge do 2D. E outra coisa curiosa sobre esses jogos antigos
Se você, que nem a gente tá falando, tinha um console em casa, se você não tinha a revista ou o encarte do jogo explicando, o jogo não te ensinava nada. Você tinha que aprender tudo. Principalmente se fosse RPG ou alguma coisa assim, você tava lascado. Você tinha que descobrir tudo sozinho, um dicionário do lado, pegava um dicionário aí, porque a maioria dos jogos. Eu lembro que o único jogo em português que eu joguei na época do Mega Drive foi Pica-Pau, que é o do desenho animado que era em português. Dizem que tinha o Turma da Mônica também, mas o Turma da. Nossa, cara, eu demorei pra apertar, deu game over, cara. Putz, eu não fiz isso. Aí. Não foi difícil, Era o. você pode esquecer? A Turma da Mônica e o Pica-Pau, só que eu joguei o Pica-Pau. Ele era em português. Mas do resto era tudo em inglês, você tinha que ter o dicionário do lado. Pra aprender as coisas você tinha que ter uma revista. Eu lembro que eu joguei o Mortal Kombat na época. Eu era louco pra fazer aquele os Fatality, eu não sabia. Aí meu pai comprou um apito original, ele veio com um manualzinho. Dentro do manual ensinava os combos, os Fatality, o Brutality. E era assim que a gente era feliz nessa época. Não tinha Google, não tinha internet. Depois que veio a internet de discada, que já era maior trampo você entrar na internet, tinha que ter discador. Que entra também nas curiosidades do vídeo que eu falei no meu canal de Cruzeiro sobre telefonia. Porque era tudo bem antigo. Daí eu comentei no meu canal que tinha um sistema de dica de jogo na época via telefone e orelhão. Você ia no orelhão, ligava para a central, falava o jogo que você queria, a dica, né? E ela falava no telefone. Era um jeito também de pedir dica na época. José falou que não desfrutou disso, mas existiu isso. Isso, eu desconheço. Inclusive eu perguntei até para o nosso amigo aí que você conhece, André. E ele falou que não se recorda do Teledica, né? Teledetonado, enfim, da época. A gente desconhece essa informação, até foi uma novidade pra mim. Foram poucas pessoas que pegou esse rolê. Era bem nicho, era um público nicho. Eu só descobri isso daí porque meu pai na época ele era fã-clube. A gente fazia parte de um fã-clube da SEGA. E recebia jornal e revistinha em casa. As pessoas sabem disso também. Vinha via correio, igual correspondência. Chegava umas revistas, na revista o que tinha nessas revistas de jornalzinho? Ah, o vídeo acabou de lançar, o Sega Saturn. Jogo, era meu Google da época. Jogo que tá em lançamento. Ah, o jogo agora é o True Lies. Sei lá, um exemplo. Aí ia falando na revista, aí você dava vontade de comprar. Era o merchan. E nessa revista eu descobri o número lá pra pedir dica. Então, dessa forma que eu descobri. Pode falar. Vamos lá. Fazendo um adendo aqui com a questão da revista que você falou que seu pai recebia. Eu era sócio do Sega Clube da Sega. Tinha um cartão parecido com o Fred. Eu tenho ele, cara, eu perdi esse meu cartão. Então, eu acho que eu joguei fora ou perdi, eu não sei, cara. Eu era pra ter guardado como uma lembrança, né? Eu também, cara. O cartão era muito bacana, cartão personalizado. Parecia um cartão de crédito. É um cartão de crédito, eu acho que ele passava em algum lugar, só que eu não me recordo qual o acesso que ele tinha, não sei se era lá fora, em algum outro país, né, pra eventos, alguma coisa assim, tinha a revista. Eu bem me recordo que eu recebi a revista em casa, né, e eu fiz um desenho do Sonic lá, um desenho bem bacana. Ah, o campeonato de desenho que tinha na revista, não é isso? E eu recebi uma mensagem que quase... Você venceu? Eu ia vencer lá e assim, ia ficar com uma capa de todas as revistas. Até arrepiei aqui, eu participei desse campeonato, meu irmão mandou um desenho top. Eu também mandei um desenho, quase foi pra... Eu acho que eu recebi uma... Ó, tô me arrepiando. Meu irmão uma vez ganhou do site, depois que já passou a era de revista,
a SEGA tinha um clube de um blogspot, não sei se é assim que fala, um blog nesse blog, site. sim. Isso, um blog na internet. E lá era um campeonato, uma fanpage de Sonic. E lá tinha campeonato de quem fazia o desenho mais legal virtual. Tipo, podia ser pelo Paint, podia ser pelo Photoshop. Tinha várias modalidades. Você fazia e mandava para ele, e se você fosse campeão, eles colocavam no site. Meu irmão fez, eu acho que um desenho lá do Shadow, acho que é o nome, que é o Sonic negro, né? Isso. E ele ganhou e o desenho dele foi parar na página, cara. Meu irmão desenhou pra caramba. E o mais engraçado é que ele desenhou no Paint, cara. É, tipo, você tem um monte de ferramenta limitada, você quase não tem muita coisa pra mexer no Paint. E ele conseguia desenhar vários desenhos muito bem feitos no Paint. Quando eu falo Paint, não é nem o Paint 3D, o Paint é antigo mesmo, aquele dos 98. Eu, inclusive, o Paint eu uso até hoje. Eu também uso. Minha ferramenta que complemento quando eu vou fazer minhas edições gráficas. Tem algumas coisas que eu O faço. Paint ele é tipo um quebra-galho, né? Simplesmente por E pra você personalizar. eu vou contar a curiosidade, como eu perdi meu cartãozinho da SEC até hoje, eu tenho flashback desse dia e me sinto ruim, sabe? Me sinto mal. Eu tava com a minha carteira, com todos os documentos, devia ter. Nessa época eu devia ter. Acho que uns 12 anos de idade. 12 anos, 10 ou 12, não lembro. E eu fui pegar um ônibus circular da cidade, um ônibus público. Aí eu tava com a carteira no bolso de trás. Sentei no banco e a carteira saiu fora do bolso, né, sem eu perceber. E ficou em cima do banco e eu subi no ônibus. E o ônibus fechou a porta. Eu entrei, passei a roleta, porque eu guardava o dinheiro dentro do bolso, não tava dentro da carteira. Aí paguei o motorista, fui lá no fundo do ônibus, que eu gostava de ficar no fundo. Aí quando o motorista deu partida que ele começou a andar, eu olhei para o lado de fora e minha carteira estava em cima do banco. E nessa época eu era tão tímido que era só eu falar pro motorista parar o ônibus, eu ia descer, pegar minha carteira e voltar pro ônibus. E, né, eu fiquei quieto e fiquei olhando minha carteira de longe, parece cena de filme. Aí eu lembrei que dentro dessa carteira tinha o cartão da SEGA. Tanto que esse cartão é tão raro que hoje em dia tem uma galera que vende ele na internet, nos Mercado Livre da vida. Infelizmente tem esse problema aí. Acabou perdendo essa grande relíquia aí hoje, poderia estar postando aí na rede social, mostrando para as pessoas uma relíquia da época lá, na época que a SEGA tinha esse fã clube aí, esse cartãozinho, e com as revistas que a gente recebia, né? O mais legal disso tudo era as dicas, né, na revista. Porque tinha muita coisa legal na dica. Tinha código que até hoje eu nunca achei. Você quer um exemplo disso? Tinha um código que eu fiz na época, que eu vi numa revista, que até hoje eu procurei no Google, eu não acho esse código. E eu fiz. Que era o código de free play, não sei se você sabe o que significa esse termo free play. É um código proibido, pô. Porque você ia na fliperama e você jogava de graça. Você fazia o código, free play quer dizer o quê? Jogada livre. Você buga a máquina de ficha para você jogar quantos cartas você quiser. E eu fiz isso numa máquina lá do shopping. Aí meus irmãos jogamos até enjoar. Aí não tem como você fazer o modo reverse desse código. Você tem que só resetando a máquina, então. Aí a moça do estabelecimento percebeu que a gente tinha feito o código e ele chamou o técnico aí a gente saiu de lá, eu era criança, saí de perto. O técnico foi, abriu a máquina com a chave e resetou a máquina. Por causa desse código. E hoje em dia eu procuro esse código e não acho mais, é um código proibido. E eu só consegui ele na época numa revista. E eu não sei qual revista que foi essa. Entendeu? Aí uma observação sobre códigos de revista. Então quem tem essas revistas guardem porque
muita coisa que tem na revista você não acha na Surface. Não acha no Google, não acha em lugar nenhum. Tem a galera que fala, ah, eu vou jogar essa revista fora porque tem tudo na internet. Não é bem assim. Like aí, viu, pessoal? Se inscreva no canal. Valeu? Para quem vai assistir aí essa transmissão ao vivo, quando ela for estreada ou gravada, se inscreva no canal, ajude a inscrever no trabalho. Eu estou jogando aqui com o Joe. Ele tem um canal Corvo Games, link na descrição do vídeo para quem quiser se inscrever no canal dele. Ele traz coisas nostálgicas da década de 80 e 90, gameplay também, gameplays. E vlogs pessoais, ele traz vlogs pessoais também. O que acontece? A gente está vendo aqui, para quem estiver assistindo, o Alien vs Predador, né? A gente está jogando aqui esse clássico aí da Capcom. É uma jogada casual, a gente não é especialista, não é treinado, não é nenhum tipo de desafio aqui, é algo sem compromisso, a caráter nostálgico só para interagir. E é isso aí, vou passar aqui a bola pro Joe. Joe, fala aí. Então, sobre o que ele falou de vlog pessoal, além desse projeto que eu faço do Corvo Game, fazendo gameplay na maioria das vezes sozinho ou com o José, tem esse lance do vlog que surgiu de uma ideia de um amigo meu e de José, que chegou e falou que eu tinha muita história para contar. E nesses vlogs eu conto um pouco das minhas aventuras que eu vivi. Não tem nada de história de carochinha nem de pescador, realmente foi coisas que eu vivi. Tenho até cicatrizes disso tudo. E memórias e coisas, algumas eu tenho provas até hoje de que realmente isso aconteceu. Outras já não tem, como eu citei do cartão que eu perdi, né? Então foi isso tudo dos vlogs. Confesso que eu dei uma estacionada lá devido a uma transição que aconteceu na minha vida no computador. Eu mudei de ambiente e tudo mais, mas estou voltando novamente a produzir os vlogs. E nos vlogs eu conto histórias de restaurante oriental, porque a minha história é bem parecida com a de José na parte dos games, porém na parte do pessoal eu sou meio linkado com a cultura oriental. Tanto que além do Corvo Game eu tenho um projeto chamado Mundo Marcial, onde eu conto curiosidades a respeito do mundo das artes marciais e histórias também do Kung Fu, que eu pratico até hoje. Então, tudo isso que a gente tá jogando, tá falando, tudo tem a ver com o universo Kung Fu também, porque luta é Kung Fu. Se eu for falar pra você qual é o estilo de Kung Fu que esse boneco que eu tô jogando luta, eu falaria pra você qual parece, entende? Então é um pouco da minha história aí. Então, além do Corvo Game, tem o Mundo Marcial. Daí o José vê se quiser também colocar na descrição, porque tem uma galera que gosta. Eu falo de filmes de Hollywood, na maioria sempre com foco em artes marciais. E passo a bola pro José aí pra ele falar. Isso, exatamente. Não poderia deixar de falar do canal Mundo Marcial. É o canal principal aí do Joe, né? Ele tá jogando comigo aqui na live. Ele traz assuntos aí do mundo oriental, do Kung Fu, né? uma arte milenar, né? E você pode trazer isso como filosofia de vida para o dia a dia. E traz também assuntos correlacionados às celebridades da época, né? Como alguns personagens aí, como o Joko Van Damme, Bruce Lee, entre outros, né? Dá o dash, você sabe como dá o dash? Aí, você honra não tá indo. Se você souber como dar o dash, pra baixo e apertar de pular. Aí, beleza, então. Aí, nossa, tinha conseguido passar, tem que passar eu e você junto, vai. 1, 2. Opa. Aqui. Nossa, cara, tá terrível. Vai. Vamos ficar parado, calma. Aí. Passando. Então, realmente. Tem as curiosidades de Van Damme, de Brandoli, né? Porque tem muita gente que não sabe como que o Bruce Lee morreu, como que o Brandoli morreu, aí eu falo no meu canal. Eu vou deixar o link do Mundo Marcial, claro, na descrição também do vídeo.
para quem chegou até essa faixa aqui da transmissão. A gente já está provavelmente perto de encerrar aqui a gameplay, já deve estar nas etapas finais aqui da jogatina. E é isso aí, vamos dar continuidade aqui. Se inscreva aí no meu canal pessoal, compartilhe esse trabalho aí. E se inscreva no canal Corvo Gamer e Mundo Marcial, link na descrição do vídeo que eu vou deixar, beleza? Vamos lá. Como o José falou a respeito de ser uma filosofia de vida, tudo tem a ver. Desculpa aí. O próprio Predador, de boa. O próprio Predador foi Van Damme, né? Eu descobri quando eu fui trazer curiosidade a respeito dele. Descobri que ele foi dublê. E realmente, José, eu não sabia que você tinha um conhecimento tão a fundo sobre arte marcial. Realmente, eles chamam de Kung Fu Life, que é a vida Kung Fu. Que Kung Fu é tudo, né? O cara que é açougueiro, ele pratica Kung Fu sem saber, o pintor, até mesmo o gamer, né? Ele tá praticando porque ele testa reflexo, não é simplesmente apertar um botão, tem todo um reflexo, tem atenção, então é uma forma de Kung Fu também. Tudo, né? Quando você tem esse despertar, essa ideia, você vai perceber que você vai ter umas sacadas diferentes sobre as coisas. Exatamente. Você pode trazer o Kung Fu uma filosofia de vida, até por uma questão de higiene mental, questão de saúde, de bem-estar, físico e mental, porque é uma forma filosófica de reflexão da vida e também de atividade física, né? Você tem uma atividade física e com um toque de defesa pessoal, sempre na intenção, claro, com qualquer tipo de arte marcial, de você tentar, em último caso, usar como uma questão de defesa e não como uma questão, digamos assim, desonesta. Isso, de agressão, né? De agressão. De agressão, jamais. E bem observado isso que o José falou sobre limpeza mental. E um dos assuntos que a gente sempre fala nos bastidores, em off, não nas lives, é esse lance de você focar em pensamentos bons, positividade, não se apegar muito a notícias ruins. Isso faz bem para sua mente e você vai ver o mundo de outra forma quando você começar a ser grato por tudo. Eu falo que existem dois tipos de pessoas, a que agradecem a tudo que acontece e a que reclamam. E um dos motivos de ser amigo tanto tempo assim, José, não tão mais, a gente já tem um tempo de amizade, e ele é um cara que tá explodindo. Ontem mesmo, né, José, aconteceu umas coisas bem sérias, né, com ele no pessoal, e ele mantendo a linha. Ele passou mais calmo pra mim do que eu pra ele. Então, isso é uma filosofia que ele usa, que é marcial, e ele percebe, mas ele tá aplicando. Mediante um cenário, digamos, caótico, onde é um tempo corrido, as pessoas não têm tempo para elas mesmas, tudo muito rápido, tudo muito para ontem, a gente tem que respirar um pouco e olhar as coisas ao redor e tentar refletir e agradecer, de certa forma, por estar vivo, por estar respirando, contemplar sempre que possível a vida das melhores formas possíveis, a simplicidade, como uma fumaça ali no copo de café da manhã, o alvorada do amanhã, o amanhecer, o som dos pássaros para quem tem interação com a natureza, né? E poder dar uma pausa mediante a tudo isso, dar um pause e poder refletir e contemplar um pouco da simplicidade de algumas coisas ao redor da medida do possível. Assim, eu sei que é complicado os grandes centros, as grandes metrópoles, o caos, a agonia, o dia a dia, mas se você puder dar uma pausa para você mesmo, isso é bom como um ato de higiene mental. E, como o Joe falou aí, eu vou dar ressalta, né, que tentar sempre se afastar um pouco de notícias ruins. Não vai ser evitadas de maneira completa, mas a gente tem que minimizar isso para justamente preservar nossa, vou dizer assim, integridade mental, né? Isso é muito bom. É isso aí. E esse lance que você está falando de observar eventos naturais é uma prática que eu também não fazia muito tempo atrás, mesmo praticando Kung Fu, eu deixava meio de canto. Eu praticava, mas não da intensidade que eu pratico hoje em dia.
E comecei a ver que mudou muita coisa. Às vezes uma observação num passarinho que você dá, aquilo pode mudar o seu dia, entende? Você tá numa tristeza ou alguma coisa, e você contemplar esse tipo de situação. E a gente fica habituado a eletrônico, chega uma hora, quem nunca, né? Você que tá aí pra falar também, quando você era criança, você jogava numa intensidade que você não consegue jogar hoje em dia. Eu jogava mais de 5 horas. E tinha aquela hora lá que você tava com uma dor de cabeça e você queria se desligar do videogame e brincar. Queria ver o sol, queria ver o pôr do sol, você queria respirar um ar puro. Então meu avô já falava, né, desde criança, que tipo, tudo demais é veneno. Isso você se aplica a tudo. Eu acredito sim, Joe, que você deve acreditar e passar aqui para o telespectador a lei do equilíbrio. A gente tem que respeitar a lei do equilíbrio, ou seja, você pode sim jogar, pode se divertir, pode ter essa interação virtual, mas você não pode deixar de lado também a sua interação com a natureza, movimentar o seu corpo, o trabalho mecânico, né? Tem que fazer essa dosagem e não direcionar só para um lado só, porque tudo demais estraga, né? Cansa e desgasta. Não é bom para a saúde, né? Aquele excesso daquele tipo de função, aquele ato repetitivo ali daquelas ações. Então é sempre bom estar dosando, né? Eu sei que tem pessoas que fazem longas gameplays, não é o meu caso, né? Mas assim, respeito porque cada um tem a sua filosofia de vida e digamos assim, sua capacidade de se manter horas ali jogando, né? Eu não tenho essa paciência mais como antigamente. Mas na medida do possível, como vocês estão vendo aqui, né? Que vai ver gravado ou na transmissão ao vivo, a gente sempre vai trazer aqui gameplays com conteúdos nostálgicos da década de 80 e 90 e com a participação aqui do nosso amigo Joe, que tem o canal Corno Game, assim também com o Marcelo também, que às vezes vai jogar com a gente aqui, ou vai jogar com ele, ou vai jogar nós três. Sempre jogadas assim casuais, sem compromisso, como vocês podem ver, a gente não é especialista, não é treinado, não é nenhum tipo de desafio aqui, apenas uma jogatina casual sem compromisso. Vou deixar aqui como uma forma de incentivo para quem jogou na época e para quem nunca conheceu o jogo, está conhecendo agora os jogos que eu vou estar trazendo aqui para o canal. Vou deixar um link do emulador na descrição do vídeo para quem quiser baixar, configurar e jogar ele. Beleza? Fica aí, João, passa a bola aí para você. A respeito dele falou, o Marcelo, como a gente conheceu no SWAT, é um brother super gente boa. E uma coisa a respeito de comentando sobre a amizade de Marcelo, um princípio também Kung Fu, você vai ver por aí muito coach falando que eu lembro que tipo, teve uma etapa aí da internet que virou modinha coach, que é a galera que ensina muita coisa. Não estou desmerecendo nenhum tipo de qualidade de coach, mas os coaches são necessários. Mas você vai ver muito coach falando que você se abster-se de amizades tóxicas é uma forma também de você trazer aquilo que a gente está falando sobre positividade e bem-estar. Você andar com pessoas, isso até no reino animal é assim. Você andar com pessoas que só te traz, só murmura, só fala coisa ruim, nunca tá bom. Ela sempre vai passar uma carga negativa para você, entendeu? E você colar com pessoas que você sempre, um dia eu escutei no cara, você sempre deve colar com pessoas ou que queimam mais que você ou queimam na mesma intensidade, nunca menos. Porque queimando menos você vai começar sempre a regredir. Entendeu? Você pode realmente, assim, isso é uma filosofia minha. Você pode discordar e ver a sua. Mas eu vivi isso e na parte da minha vida que eu vivi com pessoas que estavam mais abaixo, nunca me trouxe nenhum momento proveitoso. Mas assim, eu defendo também a teoria do que você pode fazer pessoas que estão embaixo a se reerguerem, isso é diferente. Mas você caminhar com pessoas sempre que estão sempre abaixo não é um negócio legal. Qual que é a sua opinião a respeito disso? Caiu a conexão?
Joseph? Ouvi. É um assunto polêmico isso, né? Não esqueçam do E like, esse? se inscrevam no canal, compartilhem esse grande trabalho. Eu Ó, o vou sangue. criar enquetes aqui para quem quiser vou dar sugestões de jogos para poder trazer aqui a gente baixar ou lançar aqui no canal como gameplay, porque tem aquele público também, né, que isso remete até as gameplays de hoje em dia, tem aquele público que na época, você pode até me confirmar aí, que era o pessoal que não gostava de jogar, entre aspas, não sabia jogar, mas gostava de ver. Isso, eu fui o cara que gostava muito de ver. Principalmente jogo de PS, de estratégia. Então, tinha aquela coisa de. Eu me lembro que tinha pessoas que, tipo, eu às vezes eu ia pra casa do colega e via ele jogar. Só eu não acabava nem jogando. Então, é porque tem aquela coisa também, satisfaz você olhar, jogar, ver a pessoa jogando. Às vezes a pessoa não sabe jogar, mas gosta de ver, né? É divertido ver ali como um telespectador. E isso é interessante porque hoje em dia é uma coisa que já está na moda. O pessoal fazer gameplay, como a gente está fazendo aqui, e o telespectador assistir ali e curtir o jogo. E conhecer mais quem tá transmitindo também, né? Ele acaba virando amigo. A gente tem amigos virtuais que a gente não sabe nem como que é a pessoa, onde a pessoa mora e tudo mais, mas ela simpatiza com você todo o tempo. Você concorda comigo? Isso. Tem essa Fala. interação, né? Então deixa eu ir ali no canal de José, eu gosto do jeito dele. Aí assiste você lá por 1 hora sem piscar. Ele gosta da sua companhia. Porque você vai ter o público ali que vai se identificar com aquele jogador ali, né? Aquele apresentador ali daquela gameplay, né? Vai ter cada público, vai ter o seu. Para cada jogador vai ter o seu público, né, de telespectador ali que vai gostar, vai se identificar com o estilo daquela pessoa, né? Chega muito chefão. O louco, lá no partiu ele. Torou ele. E aí, qual o assunto da vez? Então a gente já está aqui nas etapas finais aqui, eu creio que sim, né? Sim, também acho. Todo tipo de reflexão que foi trazido para cá é para poder agregar com outras pessoas, para quem está até assistindo aí que tá solitário, né? Não tem ninguém para trocar ideia. Cola com a gente. Pode conversar com a gente também, pode deixar comentários sempre que puder, né? Tanto no meu canal, aqui, meu canal pessoal, como também lá no canal do Joe, que é o Corvo Game, ou Mundo Marcial, que eu vou deixar um linkado aqui na descrição. Me corrija se é errado. Há muito tempo atrás eu lembro que tinha como você entrar em contato com os canais como se fosse numa mensagem. Ainda existe essa função na plataforma? Eu não me recordo disso não. Eu lembro que tinha como você entrar, não um canal comercial, mas pessoal assim, você mandar mensagem igual um chat, sabe? Eu lembro que tinha isso. Mas a galera tem como comentar no bate-papo aqui, não sei, quando ela tá no ar. Nesse caso desse vídeo aqui não, porque está configurado de um modo que não deixa. Beleza, tranquilo. Não, mas se você se sentir solitário, não tiver nada entediado,
e que deve ver a gente trocando ideia, a gente vai trocar ideia de diversos assuntos, não só de game, de arte marcial, acho que sobre um pouco de cada coisa. Então, para quem curtiu aí, para quem se identifica, se inscreve no canal, deixa um like, porque isso ajuda muito na divulgação da plataforma. O sistema dela de inteligência artificial faz com que o vídeo seja propagado para outras pessoas. Esse vídeo vai ser transmitido também em outros idiomas para atrair um público mais distante, né? Isso vai ser de grande ajuda, né? Então, a amplitude é para todos e é para trazer aquele público que justamente relembrar os velhos tempos, e para aquele público que não conhecia, está conhecendo agora esse estilo de jogo, né? Esses jogos de arcade, os clássicos aí da época. Bem, encerramos por aqui. Provavelmente eu acho que encerrou o Alien vs Predador, o clássico aí da Capcom. Estamos aqui nas etapas finais aqui da apresentação, né? Acho que é isso aí, né? Encerrou por hoje. Vamos aqui só finalizar aqui os caracteres. E é isso aí. Você pode deixar, Joe, as suas palavras finais aí. Encerro aí do término dessa transmissão. Então, eu agradeço pelo convite, eu sou mais que muito grato por tudo, tanto pelo convite de José vir jogar um jogo que eu nunca joguei na vida, e ainda de uma modalidade que eu super gosto, que é Beam Up, um dos meus preferidos. E sou grato, e não esqueçam de dar o like, compartilhar. E eu tenho assistido os vídeos dele, eu tenho dado um apoio pro canal dele, porque é sensacional, eu gosto muito do jeito cômico e intelectual que ele traz aí na live. E é isso, eu vou ficando por aqui, agradeço a todos. Dê uma passada no meu canal também. Valeu, falou. Valeu, pessoal. Obrigado aí, até a próxima. Valeu, fui.